Passaram-se os anos, eu adquiri a idade da razão. Em 1967, eu fui por primeira vez a Paris, a instâncias de uma querida amiga. Tendo ido a Portugal e a Espanha, que estavam respectivamente sob os talantes totalitaristas de Salazar e de Franco. Em Portugal realizei uma série de conferências em subterrâneos, porque era proibida a doutrina espírita, como muito bem disse o nosso antecessor, não apenas proibida, perseguida terrivelmente. Então eu proferi uma série de palestras para grupos entre 11 horas da noite e 2 da madrugada, para não chamar a atenção. Depois fui à Espanha, repetiu-se a mesma façanha, e dali a estância de uma amiga deu um salto em Paris, para conhecer, sendo hóspede de um casal amigo que representava a Petrobras junto ao governo da França na época. A primeira noite para mim em Paris foi profundamente tormentosa. Não consegui conciliar o sono, embora fosse agosto. Eu atribuí que fosse a temperatura desagradável do verão. No dia seguinte eu pedi aos meus anfitriões que me permitissem caminhar um pouco. E a minha amiga disse, não se vá perder em Paris. Eu digo, mas logo em Paris? Perder-se em Paris será uma honra, já imaginou? Eu estou perdido em Paris. É uma maravilha. É muito ruim se perder em Jacarepaguá, mas em Paris não há problema. Ela sorriu e digo, olha, fique tranquila, eu vou levar no telefone, e se eu tiver dificuldade de voltar, eu telefono de qualquer lugar e digo a rua em que estou. Mas o que eu queria era caminhar, aquela aflição interna, aquele desassossego. Comecei a andar, desci uma escadaria qualquer, peguei um metrô qualquer, e quando eu estava no metrô eu disse assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Um impulso estranho toma conta de mim. Eu sou uma pessoa mais ou menos normal. Aliás, dizem que eu sou até paranormal. Então, para onde eu vou? E fiquei. O metrô levou-me a uma estação terminal. Parou, eu saltei com todo mundo. Subi à superfície e vi vários ônibus, alguns dos quais escritos Versailles. A tradição de Versailles já me era conhecida, é óbvio. Eu já era um adulto. Entrei no ônibus. E quando estávamos nos bosques das cercanias de Versailles, aquela mesma força imperiosa levou-me a saltar. Eu saltei e reconheci o lugar. Reconheci o bosque e uma pequena estrada real de pedras irregulares. Aquele mesmo impulso fez-me acompanhar a estrada real. E subitamente, diante dos meus olhos, um monastério que deveria ter sido construído um pouco depois da Idade Média apareceu-me fascinante. Eu sempre tive uma profunda inclinação religiosa, como muito bem anuncia o irmão Miguel de Jesus Sardano. Aquilo me cativou e eu comecei a sentir uma mudança de personalidade interna. Sou normalmente alegre, sem fazer autobiografia, sou jovial, adoro a vida. Naquele momento eu comecei a sentir o temperamento mudar-se. Uma melancolia profunda, uma certa irritabilidade, um desconforto moral. Eu digo, meu Deus, mas estou aqui porque quero. Aquilo foi tomando vulto e eu me acerquei da porta do monastério. Bati uma aldraba, abriu-se um postigo, e então o rosto suave de uma monja francesa perguntou o que era. E quando eu me dei conta, eu estava falando francês. Eu disse, eu desejo visitar o convento. E eu disse, meu Deus, pirei de vez. Porque eu falei, mas não sabe o que eu falei. Ela disse, mas hoje não é permitido. É segunda-feira. E os monumentos públicos da França estão em limpeza. Embora a nossa casa não seja pública, não é permitida a visita de estranhos. Com uma autoridade que não me é peculiar, eu disse para ela, por favor, chame a Madre Mestra. Ela me olhou surpresa. Abriu a porta, eu entrei no parlatório. Minutos depois chegou uma senhora de 50 anos aproximadamente. E eu disse, Madre, eu sou estrangeiro, estou visitando Paris. Eu desejava visitar também o monastério. E ela me disse, mas não tem nada de especial. É um convento de monjas enclausuradas. E homens aqui não são bem-vindos, só o confessor. Ela foi bastante sutil. Então eu disse, mas eu necessito de visitar o convento. Para quê? Porque eu sou o fundador da ordem. Eu digo, meu Deus.
O que é que me aconteceu? Ela olhou para mim, juntou as mãos níveis e disse assim: ai, o fundador da ordem. Eu disse: sim, senhora, só que ele morreu há mais de 300 anos. Eu disse: é claro, eu me lembro. O convento foi fundado em 1625, durante a vigência do terceiro período da Guerra Franco-Austríaca. E nessa oportunidade eu estava reencarnado. Eu notei o choque da monja, mas eu estava mais assustado do que ela, porque eu estava falando o que eu não sabia, o que eu não entendia, e tampouco eu podia dizer: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Ela vai chamar a polícia, e se eu tenho medo de polícia brasileira, imagine de polícia francesa. Ela disse: meu filho, você não está passando bem. Você está onde? Quer dar o endereço para que eu telefone para lhe mandar buscar? Eu disse: não, senhora, eu estou perfeitamente normal. Eu sou fulano de tal, o fundador. Ela disse: como o senhor sabe o nome do fundador? Leu em algum documento? Eu disse: mas eu sou ele. Eu desejo que a senhora chame a madre abadesa. Ela ficou assustada, saiu, e daí a pouco chegou uma senhora veneranda, de 60 anos, já sorrindo, esse sorriso de quem fala, coitadinho. Deixar ter muito cuidado com ele. Sim, meu filho, seja breve. Eu disse: madre, eu desejo visitar o convento. Ela disse: mas é proibido, porque para visitar o convento o senhor terá que passar na clausura, e somente o nosso confessor do sexo masculino é que a pode vadiar. Eu digo: mas eu quero ver o quarto onde eu morri. Ela disse: e você é quem? Eu me lembrei até de Chico Anísio: o senhor é o importante quem? Eu disse: eu sou o fundador da ordem. Ela disse: vá para casa, meu filho. Eu disse: madre, eu vou visitar o quarto onde eu morri. Eu me lembro que há uma pedra, e que a tradição reza que essa pedra foi desgastada pela beatitude do homem. De tanto ajoelhar-se, ele teria gasto a pedra. Há uma Madonna à parede, que foi queimada por uma vela acesa. Ela disse: onde o senhor leu isso? Eu disse: eu não li em lugar nenhum, eu me lembro, e gostaria de voltar à minha cela. Ela disse: mas é impossível. Eu disse: não é, porque eu poderei contornar o altar central. Há uma porta à esquerda que eu saio no corredor. Ela disse: mas quem lhe contou? Eu digo: madre, eu me lembro. Ela disse: então venha mostrar-nos. Eu levantei-me, mudei completamente o meu tipo de temperamento, comecei a andar, e atrás de mim vieram a abadesa, a madre superiora e a porteira. Eu olhei para trás e, meio normal, meio paranormal ou meio qualquer coisa, eu comecei a rir, disse: meu Deus, como antigamente, as 3 atrás do confessor. E fomos. Eu encontrei a porta, saímos do corredor, eu cheguei à cela, comovi-me e disse: madre, eu morri numa enxerga que estava ali. Ela pegou pela mão e disse: agora você vai me contar essa história direito. E me levou a uma sala e conversamos. Era mais ou menos entre 10h30 e 11 horas da manhã. E conversamos. Ela me convidou para almoçar, e eu almocei a deliciosa comida de freiras. E conversamos. E ela me convidou para lanchar, e lanchamos. E ela me mandou levar a Paris, porque já era tarde, e a família estava preocupada. E eu lhe falei da reencarnação. Eu lhe falei da era nova, que havia começado em Paris, fazia um pouco mais de 1 século e 10 anos. Eu lhe falei da proposta espírita, da restauração do cristianismo, da imortalidade da alma, da sua comunicabilidade, da volta. Esta não é a nossa primeira experiência carnal. Aqui estamos repetindo os nossos labores, nos quais fracassamos ontem. Ela pediu-me para voltar. Eu levei o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Fiquemos amigos. Quando eu me despedi, 4 dias depois, ela me segurou as mãos e me disse: que pena, é tarde demais para mim para adotar essa filosofia. Eu tenho 62 anos. Eu gostaria de adotar esse pensamento filosófico, de retirar o meu hábito. E ele disse: não, madre,
Se a senhora tirar o hábito e ficar espírita, será uma espírita a mais. Mas se a senhora ficar espírita com o hábito, será a única espírita freira da humanidade. Então é mais vantagem. Fiquemos amigos, correspondemos-nos. Quando ela esteve em Bruxelas, eu a visitei, porque periodicamente as abadesas são transferidas por motivos teológicos, e acompanhei-a praticamente até a morte. E sempre quando eu tenho tido oportunidades, eu retorno ao monastério. Digamos que numa expressão saudosista, então eu vim entender aquele antigo amor à França. Mas esta era uma memória de 1625 a 1634, aonde estava a Marselhesa, que é de volta de 1789. Portanto, mais de 150 anos depois, iria identificar mais tarde, ao visitar outro departamento de Paris e outro reduto histórico, e ali identificar as reminiscências que me empolgavam a alma. Entendi-me a mim mesmo, consegui mergulhar no abismo do eu profundo que Jung chama o inconsciente individual. Arrancar dali os arquétipos que me levaram a determinados comportamentos, principalmente abraçar Jesus, esse libertador das almas, esse herói não amado, que é naturalmente o nosso máximo e que é a razão da existência daqueles que o amam.